O tema da nossa mensagem hoje é o perfume de Cristo. Pode colocar para mim o texto. Queria que você abrisse sua Bíblia aqui no livro ou na carta de 2 Coríntios. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Muito bem. Decline a cabeça um instantinho, só para a gente colocar aqui tudo na direção do Espírito Santo. Pai querido e amado, o Senhor sabe o valor para nós neste momento, a importância para nós de meditarmos na Tua Palavra e pedimos a Tua ajuda para vivê-la. Pedimos a Tua ajuda, meu Pai, para praticarmos a Tua Palavra, não para sermos apenas ouvinte negligente, mas praticante. Nos ajude, meu Senhor, a sermos o bom perfume de Cristo, que nós possamos exalar o Teu perfume aonde quer que nós estejamos, que todos, ao se aproximarem de nós, possam sentir o cheiro da Tua presença em nós, a fragrância da Tua presença, o aroma da Tua presença. Senhor, abençoe, dirija o nosso coração e nos dê humildade para ouvir, para entender e para viver. Que o Senhor venha falar com cada um de nós nesta manhã, em nome e para a glória do Senhor Jesus. E todos digam que assim seja. Amém. Bom, eu vou ler o versículo 14, 15, 16 e 17. Depois eu venho dando uma explicação aqui sobre o que a gente quer falar, tá? Uma exposição aqui dos versículos. Então, o título é A Vitória de Cristo no Ministério Apostólico. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus, né? O versículo 14 diz assim, olha: graças, porém, a quem? A Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Essa palavra, triunfo, ela é muito usada pelo apóstolo Paulo nas cartas dele. Ele sempre usa essa palavra triunfo. E essa palavra triunfo, ela era uma palavra muito conhecida naquela ocasião, nos tempos dos apóstolos. Ela era muito conhecida porque ela fazia parte da cultura romana, da cultura dos romanos. O que era um triunfo? O triunfo era um resultado bem-sucedido de uma batalha. Uma batalha bem-sucedida, ela era chamada de triunfo. E quando é que o triunfo, né, era visto pelas pessoas? Normalmente, quando o rei de uma nação ou o seu general, eles iam para conquistar uma terra, um país, eles lutavam. E muitas vezes passavam meses lá, meses, muitos anos. Muitos meses passavam lá e chegava até ficar anos em guerra. Quando eles voltavam vitoriosos, né, o rei ou o general voltava vitorioso da batalha, eles traziam ouro, prata, traziam as riquezas do país, tudo aquilo que eles tinham de riqueza trazia junto. E traziam também os conquistados para serem escravos. E os líderes, os reis conquistados, eles eram
decapitados ou eram enforcados em praça pública. Só que quando o imperador ou o rei, eles vinham entrando triunfante, as pessoas então começavam a aclamar por aquilo, né? E era comum as pessoas pegarem, por exemplo, flores, pétalas de rosa, essências, e elas aspergiam com galhos de árvore sobre os soldados que vinham da guerra, né? Os vencedores que voltavam triunfantes, e exalava nessa chegada triunfante um perfume. Esse perfume era quase uma homenagem à vitória deles. Mas ao mesmo tempo que aquele perfume exalava vitória, exalava vida para quem vinha vencedor, também estava exalando o cheiro da morte para aqueles que seriam decapitados logo depois. Então, aquele perfume que era lançado sobre os vencedores era vida para um e morte para outro. O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, que graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por isso que em seguida ele vai falar a respeito do perfume. Nós somos o bom perfume de Cristo. O apóstolo Paulo, ele falou o seguinte, olha, Deus sempre nos conduz em triunfo. Ele sempre nos conduz vitoriosos depois de uma grande... eu vou explicar tudo de novo para vocês. Depois de uma batalha. É isso que ele está dizendo. Ele não estava dizendo assim, olha, Deus não permite que nós tenhamos batalha. Não. Deus nos conduz triunfantes em Cristo. Amém? Deus, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Em outras palavras, as lutas vêm, mas Deus sempre está dando uma vitória. Quem falou isso aqui foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve problema? Teve problema? Teve. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele foi apedrejado. E ele foi tão apedrejado que as pessoas pararam de apedrejar, já considerando que ele estava morto por apedrejamento. Só que Deus não permitiu, não era a hora dele morrer. Deus não permitiu a morte dele. Amém? Tem até na teologia se defende a ideia de que em uma certa ocasião Paulo foi evangelizar pessoas, falar de Jesus, e ele estava ferido, e possivelmente por causa das pedradas que ele tomou, ele estava ferido dos olhos, as pedradas devem ter pego nos olhos dele, e ele evangelizou uma pessoa. Depois ele falou para essa pessoa, olha, quando eu tive com você pela primeira vez, pregando o evangelho de Cristo, você não se importou com a minha enfermidade nos olhos, pelo contrário, você seria capaz de tirar os seus próprios olhos e me dar. Então, os teólogos dizem que essa ferida que ele tinha nos olhos é justamente por causa das pedradas que ele havia tomado nessa época e que haviam considerado ele morto. O apóstolo Paulo, além dessa ocasião, ele também estava sendo procurado para ser morto. Já haviam decretado a morte dele. E os cristãos que haviam ali na cidade colocaram ele dentro de um cesto à noite e desceram ele pelo muro, pela muralha, dentro de um cesto, para ele poder sair à noite fugido, porque o governador já tinha dado ordem para prender e para matar ele. Ele teve que fugir. Isso sem contar quantas outras vezes Paulo foi preso. Aquela ocasião lá de Atos capítulo 16, que ele liberta aquela jovem adivinhadora, que dava muito lucro para os seus senhores, e que logo depois, como ela não adivinhava mais, porque o espírito de adivinhação foi expulso do corpo dela, ela não dava mais lucro aos seus senhores, e eles eram influentes na cidade, e mandaram prender Paulo, e amarraram as pernas dele num tronco, e ele ficou preso no cárcere. Aí à meia-noite ele orou, e Deus então fez daquele terremoto, as portas abriram, eles foram colocados em liberdade. Paulo, por exemplo, foi preso, foi levado para Roma, para a Itália. Chegando perto de uma ilha chamada Malta, dá um temporal, o navio naufraga, e eles quase morrem no mar, mas Deus não permitiu, porque Deus tinha plano na vida dele. Quando ele chega na praia, salvo graças a Deus, ele chega perto do fogo, uma serpente
pico a mão dele. Todo mundo achou que ele ia morrer, porque era uma serpente venenosa. Não morreu, porque Deus livrou ele. Não era hora dele morrer ainda. Ele chegou em Roma, foi preso em Roma, ficou trancado em prisão domiciliar durante 2 anos. E durante 2 anos, preso em casa, ele continuou pregando o evangelho. O final da vida dele, morreu como Marte. O imperador Nero mandou decapitar Paulo. Morreu decapitado. A vida dele foi fácil, mas ele diz aqui: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Amiga e amiga, preste atenção. Deus não vai impedir que nós tenhamos problemas na nossa vida, porque nós vamos sempre ter problemas na nossa vida. A vida é cheia de lutas e dificuldades, sim ou não? Mas saiba de uma coisa: se a sua vida está na mão de Deus com sinceridade, de cada luta Deus vai te dar triunfo. Amém? O que é voltar triunfante? É voltar com a vitória, e uma vitória reconhecida por todos. Talvez você tenha na família as pessoas que não acreditam em você. Talvez você tenha na sua casa pessoas que não acreditam mais na sua vitória, que a sua vida possa mudar. Talvez ninguém acredita que você vai ser uma pessoa bem-sucedida na vida. Ninguém acredita em você, mas Deus acredita em você. E Deus, Ele vai honrar a tua fé, Deus vai honrar a tua confiança na palavra dEle, porque apesar das lutas, apesar dos naufrágios, apesar dos apedrejamentos, apesar das calúnias, apesar, das ameaças, apesar de toda dificuldade, você permanece confiando em Deus. Deus não vai desamparar você. E a sua vitória vai ser tão triunfante, que você vai ver pessoas que zombavam, criticavam e não acreditavam em você, e essas pessoas vão ter que aplaudir a sua vitória, porque vão reconhecer que Deus, o Deus vivo, é o teu Deus, é o Deus em que você confia. Amém? Então, quando Paulo fala que nós em Cristo, que Deus nos torna triunfantes em Cristo, não quer dizer que nós não tenhamos luta, mas que de cada luta Deus vai nos dar vitória. O que nós temos que fazer é confiar. Confiar, porque a vitória vai chegar em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Versículo 15 diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para estes, os que se perdem, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas, né? Quem está realmente ao alcance disso tudo? Olhe para cá. O apóstolo Paulo, o que ele está querendo dizer? Que apesar de todas as lutas dele, aonde ele estava, através deles, as pessoas sentiam um bom perfume de Cristo. Para aqueles que eram salvos, o conhecimento, que é o término do versículo 14, e aqui está a fragrância de Cristo, porque eles, apesar das lutas que enfrentavam, eles nunca deixavam de levar o conhecimento de Cristo para as pessoas. E esse conhecimento de Cristo, para aqueles que eram salvos, era um bálsamo, era um perfume. Você já ficou perto de uma pessoa cheirosa? Sim ou não? Normalmente quando você chega perto de uma pessoa cheirosa, você faz assim, ó. É ou não é? Você dá aquela inclinadinha, né? É ou não é verdade? E quando a pessoa é fedida, você faz assim, ó. Sai até de perto. É ou não é? É isso que ele está querendo dizer aqui. Que nós, apesar das lutas que passamos e somos de Deus, e as lutas não querem dizer nada, as lutas querem dizer que Deus está preparando uma grande vitória, nós exalamos o perfume de Cristo, porque aonde nós vamos, nós falamos de Jesus, nós falamos da nossa fé, nós falamos da cruz, falamos da redenção, falamos do novo nascimento, falamos do caráter cristão, falamos do perdão, enfim, onde nós estamos, nós falamos de Jesus, sim ou não? Para aqueles que são salvos, é uma alegria ouvir você falar. Para aqueles que se perdem, é um mau cheiro. Então,
Por que é importante você compreender isso aqui? Gente, nós falamos da nossa fé, aonde nós vamos? Nós vamos agradar todo mundo? Tem pessoas que vão ouvir a palavra do conhecimento, tem pessoas que vão nos ouvir falar, que vão crer, que vão se voltar para Jesus, que serão abençoadas e serão salvas. Sim ou não? Mas também há pessoas que vão ouvir você falando, que vão te criticar, que vão te perseguir. Tem pessoas, isso acontece até dentro da igreja. Quantas vezes na igreja você prega uma palavra, e a palavra que você prega abençoa uns, e às vezes tira outros da igreja? Quantas vezes você prega a palavra na igreja, a palavra dirigida pelo Espírito Santo, e a pessoa, por exemplo, ela ouve aquela palavra e ela fala assim: obrigado, meu Deus, porque o Senhor está cuidando de mim. Obrigado, meu Pai, eu precisava desse puxão de orelha, eu precisava dessa exortação, eu precisava desse conselho, eu precisava dessa direção. Obrigado, meu Deus. E outras pessoas dizem assim: o pastor devia medir mais as palavras dele. Ele não sabe que esse tipo de mensagem ofende as pessoas? O pastor não devia, o pastor não devia com a palavra da Bíblia querer se intrometer na vida das pessoas, querer ditar regras para as pessoas. A palavra não é minha. A palavra é de quem? A palavra é de Deus. Então isso acontece na igreja e também fora da igreja. Nós nunca vamos agradar todas as pessoas. Há pessoas que vão ouvir a palavra, há pessoas que vão receber a palavra e vão humildemente aceitá-la, e vão ser transformadas e vão ser salvas. E muitas pessoas irão ouvir a mesma palavra, irão rejeitar, irão colocar de lado. Então, para quem é salvo, é o cheiro da vida para a vida eterna. Mas para aqueles que não são salvos, é o cheiro da morte para a morte eterna. Então não pense você que nós vamos alcançar todas as pessoas. Não. Em nome de Jesus nós vamos alcançar muitos. Mas cada pessoa tem o direito de receber ou não receber. Por isso que nós temos que orar muito pela nossa família, pelos nossos amigos. Sabe como? Tem misericórdia deles, meu Pai. Tem misericórdia. Eles não querem aceitar, eles não querem ouvir, eles não querem se submeter, mas são almas que precisam ser salvas. Tem misericórdia deles, meu Deus. Clame pela misericórdia de Deus. Clame. Amém? Para que eles abram o coração e possam receber Jesus. Ficou claro isso aqui, pessoal? Então, onde nós vamos, nós somos o quê? O bom perfume de Cristo. Onde nós formos, nós temos que ser o bom. Quem conviver conosco, quem conviver com a gente, tem que falar assim: ó, que caráter. Amém? Que pessoa séria, que pessoa leal, que pessoa verdadeira, que pessoa honesta, que pessoa direita, que pessoa que tem uma conduta moral, que pessoa que sabe que valoriza a família, que pessoa maravilhosa que valoriza o casamento. Olha que pessoa que teme a Deus, que sabe que tem uma vida, olha que coisa maravilhosa. Pessoa que não mente, pessoa que é verdadeira, que quando abre a boca para falar, poxa, as palavras dela me faz tão bem, as palavras dela me faz. Amém, pessoal? Os teus amigos, eles têm que sentir o cheiro de quem em você? O cheiro de Cristo. Os teus amigos têm que respeitar você pela pessoa que você é diante de Deus. Sua família tem que respeitar você pela pessoa que você é diante de Deus. Amém? Nós não podemos ser valorizados por aquilo que nós temos ou deixamos de ter. Nós temos que ser valorizados pelas pessoas que nós somos. E uma pessoa, quando ela é de Deus, que ela exala o perfume de Cristo, essa pessoa, onde ela vai ser reconhecida, que ela é uma pessoa de Deus. Amém? Ela é de Deus. Então, o Evangelho é assim. Ele é um bom perfume para uns, que é os que vão para a vida, mas é um mau cheiro para outros, para aqueles que vão para a morte. Amém, pessoal? Então, por isso que é importante nós avaliarmos sempre o nosso coração e ver como que nós recebemos a palavra de Deus em nós. E para terminar aqui, ó, versículo 17, tem uma coisa importante aqui. Aí Paulo diz assim: porque nós não estamos como tantos outros, fazendo o quê? Kapeleuó, no grego, kapeleuó,
mercadejando, fazendo negócio, tirando lucro da palavra de Deus. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, Paulo falou o seguinte, olha, onde nós vamos, nós estamos exalando o perfume de Cristo. E nós não estamos mercadejando a palavra de Deus, capeleuó. Nós não estamos fazendo da palavra de Deus uma fonte de lucro. Nós não estamos usando o Evangelho, nós não estamos usando o conhecimento de Jesus para benefício próprio, para enriquecimento próprio. Não. Nós estamos pregando a palavra de Deus com sinceridade. Amém, pessoal? Sinceridade. Nós não estamos usando a palavra de Deus como uma fonte de lucro. Não. Não. Nós estamos fazendo uso da palavra de Deus para que as pessoas conheçam a verdade e sejam salvas. Amém? Eu não estou dizendo que vocês não devam ou não podem ajudar a igreja, dar sua oferta, ser dizimista. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo, pessoal, que quando você vai numa igreja, seja Graça e Verdade, seja qualquer outra igreja, você pode ajudar essa igreja? Porque você sabe que a igreja não é pública. A igreja não é pública. A igreja, ela é uma associação, na verdade. Ela está dentro de uma categoria no Código Civil chamado associação. Tanto que ela precisa ter membros. Ela precisa ter membros da igreja. E quem cuida, quem decide, são os membros da igreja. Amém? Então ela não é pública. Se eu quiser fechar a porta da igreja, trancar e decidir quem entra e quem sai, eu posso? Posso. Ela não é pública. Claro que eu não vou fazer isso, mas eu poderia fazer. Porque ela é uma associação, nós decidimos quem fica e quem não fica dentro da igreja. Significa dizer que, que a igreja, ela não tem ajuda do governo, nem da prefeitura, né? Nem do governo municipal, nem estadual, nem federal. A igreja, ela vive com a ajuda de quem? Das pessoas, dos dizimistas e dos ofertantes. Mas a questão não é essa, a questão é, se eu estou ajudando, eu posso ajudar por qualquer motivo? Sim ou não? Não. Qual tem que ser a base da minha ajuda e da minha colaboração na igreja? O amor. Amor, gratidão, reconhecimento. Mas tem que ser sempre na base de que eu estou fazendo algo pela obra de Deus, mas sem interesse pessoal. A igreja, ela não pode vincular a oferta ou o dízimo, caso a pessoa seja dizimista, ela não pode vincular isso a um meio de se alcançar, por exemplo, qualquer tipo de benefício ou de milagre de Deus. Amém? Por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, olha pessoal, eu vou pedir a sua oferta agora, e você que vai dar a sua oferta agora, Deus vai ficar na obrigação de abrir as portas do emprego para você. O que eu estou fazendo? Eu estou mercadejando a palavra de Deus. Eu estou dizendo para você que se você der o seu dinheiro, então Deus vai fazer tal coisa. E Ele não prometeu fazer nada disso. Deus prometeu sim abençoar. O apóstolo Paulo até orou muitas vezes nesse sentido, que Deus abençoasse todos aqueles que ajudavam por amor à obra de Deus. Mas nunca cobrando de Deus alguma coisa porque as pessoas fizeram alguma coisa na igreja. Então, quando a igreja, ela vincula as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, aquilo que você dá ou deixa de dar, isso chama-se mercadejar a palavra de Deus. Então, se você vai numa determinada igreja, se você vai numa determinada instituição e alguém falar isso para você, fala assim, olha, faça isso que Deus vai ficar na obrigação de te abençoar. Olha, dê o teu salário, que Deus vai abrir as portas da tua vida financeira. Dê o teu dinheiro na igreja, dê o teu carro, dê a tua casa, dê o teu relógio, dê a tua aliança, dê o que você tem para Deus, que a sua vida vai ser uma bênção. As pessoas que não têm conhecimento da Bíblia, muitas vezes entram nessa. Mas ela não percebe que o tempo vai passando, ela vai ficando cada vez mais na miséria, e a instituição, né? Aí o pastor fala assim para você, ó, dá o teu carro, nem que você tenha que andar a pé,
mas desse carro aqui Deus vai te dar uma frota de carro. Aí você, inocente, pega o teu carro, dá e vai embora a pé, feliz da vida, porque você fez uma prova com Deus, feliz da vida, dei meu carro, amém, graças a Deus. Você vai embora. Aí daqui a pouco você passa na rua, você escuta uma buzina assim, ó, bibi, uma BMW. Quem é? O pastor da igreja. Por que ele não deu o carro dele também? Porque é fácil pedir o carro dos outros, mas dar o próprio carro ninguém dá. Pelo contrário, talvez ele comprou aquela BMW com a venda do carro que você deu. Então ele vendeu 2 ou 3 ou 4 carros e comprou agora uma BMW, último modelo, uma X5, uma X6. Quer dizer, a pessoa está usando a palavra de Deus para mercadejar, quer dizer, está usando a palavra de Deus para tirar lucro, deixando as pessoas cada vez mais na miséria para se enriquecer. Isso é mercadejar a palavra de Deus. Kapeleuó, negócio com fins lucrativos. Paulo falou bem sério isso aqui. Ele falou assim: olha, nós não somos como muitos que mercadejamos a palavra de Deus, nós pregamos a palavra de Deus com sinceridade diante de Deus. Amém, pessoal? E olha, eu digo para você, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Nós estamos com a igreja agora, vai fazer 6 anos. Nós nunca atrasamos o aluguel da igreja, nunca atrasamos uma conta da igreja. Pelo contrário, Deus tem abençoado cada vez mais. Por quê? Porque isso prova que é melhor você dar a sua oferta por amor e por gratidão e com alegria, do que ficar prometendo algo para você que Deus não prometeu. Amém, pessoal? Amém? É uma prova, porque quando eu comecei a igreja, tem pastores que ligavam para mim, dizendo o seguinte: como é que o senhor está fazendo com a oferta, com o dízimo? Eu falei: deixa as pessoas à vontade. Você faz campanha? Não, não faz campanha. Faz desafio? Não faz desafio. Faz prova com Deus? Não faz prova com Deus. O que o senhor faz? Pede oferta para as pessoas com amor, para que elas ajudem a igreja. Sabe o que eles falavam para mim? Isso não vai durar 1 ano, a igreja vai fechar. Falavam para mim. Cadê minha esposa? Não recebi pastores da outra igreja lá? Pastores vieram lá de Sorocaba, lá de Porto Feliz, vieram na nossa igreja falar comigo, para me alertar. Falou: se o senhor não mudar isso, a igreja vai fechar. Nós estamos 6 anos e nós nunca atrasamos uma conta da igreja. Nunca. Oi? Isso mesmo. As pessoas que falaram para mim que eu não ia conseguir manter a igreja, porque eu ensinava oferta por amor, ligaram para mim se eu podia ajudar eles a pagar aluguel, que eles estavam sem dinheiro para pagar aluguel. Fazendo campanha, fazendo prova, desafio. Porque com o passar do tempo as pessoas vão acordando, com o passar do tempo as pessoas vão abrindo os olhos, pessoal. Não se negocia milagre, não se negocia a bênção de Deus, não se negocia a cura. Tudo que Deus faz na nossa vida, Ele faz pela nossa fé no sacrifício que foi feito pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Amém? Eu oro, eu tenho orado, né, para Deus levantar dizimistas na igreja, para Deus levantar, mas eu sempre peço para Deus: Senhor, mas só aqueles que vão fazer isso com amor e alegria. Por favor, eu não quero que ninguém dê nada na igreja triste e depois fique passando sufoco na vida. Não, que o Senhor levante pessoas que ajudem com aquilo que podem ajudar, que façam de coração, que a igreja tenha realmente dizimistas, pessoas comprometidas, para a igreja poder desenvolver. Mas, meu Deus, se eu tiver que fazer negócio, pode esquecer, porque eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu não vou vincular dinheiro ao milagre, não vou vincular dinheiro às bênçãos de Deus. As nossas bênçãos espirituais, familiares, sentimentais, todas elas estão ligadas à nossa fé em Jesus. É dele que vem as nossas bênçãos. O nosso dinheiro é apenas um meio da igreja sobreviver e caminhar, só. E que a gente deve fazer isso por amor e com carinho, porque você está ajudando a pregação do Evangelho. Se você acredita nisso, amém, graças a Deus. Se você não acredita, se você quer ser dizimista, seja. Sabe por que é importante ser dizimista? Porque quando a igreja tem dizimistas, normalmente o dízimo ele é mais ou menos igual todo mês, não é? Por exemplo, uma pessoa ganha R$1.000, qual é o dízimo? 100. Então, a gente sabe que todo mês. Então a igreja consegue fazer planos, porque ela tem uma estrutura, e essa estrutura é o dízimo. A oferta é espontânea, a oferta a pessoa dá hoje, amanhã não dá. Uma semana ela dá R$10, outra semana ela dá 20, é instável. Então a igreja tem dificuldade de fazer plano. Mas quando a igreja tem dizimistas, que graças a Deus é o nosso caso, então a igreja consegue pensar e planejar o seu futuro, comprar o terreno para a gente poder construir a igreja futuramente, construir a própria igreja, amém, pessoal? Abrir igrejas, amanhã poder ter outros pastores nos ajudando e tem que manter esses pastores.
Nós só conseguimos fazer isso se tiver pessoas dizimistas na igreja e ofertantes. Se nós não tivermos, a igreja não tem como crescer. Só que esse tem que ser o objetivo. Eu quero ajudar a obra de Deus, mas nunca fazer disso um meio de vida para ninguém. A igreja não é meio de vida. A pregação do evangelho não é fonte de lucro. A pregação do evangelho é uma coisa séria, é uma coisa sagrada. A palavra de Deus tem que ser levada a sério. E quem se propõe a pregar a palavra de Deus tem que pregar com sinceridade, com o objetivo certo, que é levar às pessoas o conhecimento da salvação que só existe na pessoa do nosso Senhor Jesus. Diga graças a Deus. E essa é a verdade que nós temos que levar para as pessoas, pessoal. Essa é a verdade. Onde você vai, você precisa falar de Jesus para os teus amigos. Gente, você está com o teu amigo aqui hoje, fale de Jesus para ele. Não tenha vergonha. Porque se ele morrer amanhã, ele pode morrer sem salvação, e você poderia ter salvo aquela pessoa, falado de Jesus para ela. Então, a gente precisa estar falando de Jesus, a evangelização. A igreja, ela precisa ser uma igreja evangelística. Amém? Você tem que ter sede, você tem que ter fome de trazer pessoas na igreja para buscar Jesus, para ouvir a palavra. Você tem que evangelizar as pessoas. Evangelizar não é falar assim, ó, fulano, quero te convidar para ir na igreja. Isso não é evangelizar não, pessoal. Evangelizar é você estar perto de alguém, hoje, amanhã, depois da manhã, semana que vem, o mês que vem, e falando para a pessoa, falando. No começo a pessoa rejeita, no começo a pessoa não quer, mas você vai perseverando, a pessoa vai, até que chega um dia a pessoa fala assim, onde é a tua igreja? A minha igreja é em tal lugar. Olha, qualquer dia eu vou lá com você. Olha, sinta-se convidado. O dia que você quiser, me fala que eu vou com você. Eu te levo para você conhecer a igreja. Mas você já vinha trabalhando a palavra no coração dela. Amém? Então quando a pessoa vem, ela já vem praticamente evangelizada, porque você já conversou com ela. Porque se você convence a pessoa a vir na igreja, o que ela vai ouvir aqui, talvez é muito pouco para dar uma estrutura para ela entender que ela precisa continuar buscando Jesus. Então, mas se você for trabalhando no seu local de trabalho, com a sua família, devagarinho, vai plantando. Quem planta? Quem semeia a palavra de Deus vai colher o milagre. Amém? Vai colher a salvação. E aquelas pessoas vão vir. Então você tem que ter prazer, sabe? Prazer de trazer sua família na igreja, seus filhos, seus amigos. Você tem que ter prazer de ver a pessoa se batizando nas águas. Você tem que ser o prazer no teu coração. A igreja tem que ser evangelística. Não pode, pessoal, não pode passar um dia sequer sem que a gente fale de Jesus para alguém. Porque é uma riqueza tão grande que nós recebemos de Deus e nós não podemos guardar isso dentro de nós. Nossos amigos, a nossa família, as pessoas com quem nós convivemos, elas têm que sentir o perfume de Cristo em nós. E o perfume de Cristo aparece quando você abre a tua boca e você começa a falar do amor de Jesus, da salvação em Jesus, da redenção que há em Jesus, da salvação pela graça, do perdão dos pecados, que a porta do céu está aberta para ela, é só ela encontrar o Salvador e ser salva. As pessoas precisam saber disso. Amém, pessoal? E eu não acredito que você tenha vergonha de trazer pessoas aqui na nossa igreja. Tem vergonha? Sim ou não? Porque nós não mercadejamos a palavra de Deus. Ninguém sai da igreja dizendo o seguinte, poxa, aquele pastor só fala de dinheiro, hein? Ninguém fala isso. Nunca ouvi falar isso aqui na nossa igreja. Porque todo mundo que sai da igreja vai embora e fala assim, olha que bênção que foi o culto, que palavra boa, que oração, olha, gostei muito de ir na igreja. É ou não é? Porque nós não temos outro objetivo a não ser pregar o evangelho, pregar Jesus e levar quanto mais pessoas à salvação, porque o fim está próximo. E é o que a gente precisa fazer. Amém? Isso é o bom perfume de Cristo. Qual foi a última vez que você trouxe uma pessoa na igreja? Qual foi a última vez que você convidou uma pessoa que você está evangelizando para trazer na igreja? Quantas pessoas você já trouxe para a igreja? Se você está exalando o perfume de Cristo, com certeza você tem evangelizado pessoas. Amém? Então, coloque isso no seu coração como um compromisso teu. É o compromisso da igreja, meu e teu. É um compromisso de todos nós. Falar de Jesus, falar do evangelho, ganhar almas para Jesus. Amém, pessoal? E saber de uma coisa, as lutas vêm, mas Deus vai nos conduzir em triunfo, em Jesus Cristo. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus.